Bom, irmãos, como eu disse, o tema da nossa mensagem, a esperança, pode passar? A esperança para pais feridos é o tema da nossa mensagem. O versículo-chave da nossa mensagem está no Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículo 32. Eu te convido a abrir sua Bíblia. Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículo 32, apenas a segunda parte desse versículo, pode passar o slide que está no nosso PowerPoint. Lucas capítulo 15, versículo 32, apenas a segunda parte do versículo que nós vamos fazer a leitura. Diz assim: porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Vamos ler juntos? Porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Fica com a sua Bíblia aberta no Evangelho de Lucas, capítulo 15. Esse capítulo, irmãos, da Bíblia, a gente pode dizer que é o capítulo das coisas perdidas, né? Costumamos dizer no meio das igrejas que é o capítulo das coisas perdidas, porque ele começa falando sobre a parábola da ovelha perdida, que o pastor lá que tinha 100 ovelhas, perdeu uma das ovelhas, mas ele deixa as 99 e vai em busca de apenas uma que se perdeu. Depois ele fala da mulher que tinha 10 dracmas, 10 moedas, e perde uma e acende a candeia para procurar. E depois ele fala sobre o filho perdido. Então, irmãos, é o capítulo das coisas perdidas, podemos dizer assim. Porém, irmãos, essa parábola, né, tão conhecida como a parábola do filho pródigo, quem conhece sabe muito bem que, embora ela receba esse título, a parábola do filho pródigo, ela não é a parábola do filho, ela é a parábola do pai. A gente que conhece um pouco mais, e basta ler esse texto e entender o que o Senhor Jesus queria dizer com ele, nós sabemos que a mensagem principal desta parábola, o conteúdo principal é o pai. Por quê? Porque esse pai na parábola do filho pródigo, ele é uma analogia de Deus. Então, o Senhor Jesus está com essa parábola ensinando o quê? A relação que Deus, sendo pai, tem com os seus filhos, que é a relação de um pai amoroso, de um pai bondoso, de um pai perfeito, de um pai sábio, que sabe lidar com o filho e que aceita o filho de volta em ato de amor, porque este pai é o pai exemplar, é o pai perfeito, porque é o nosso Deus. Então, nessa noite, a proposta da mensagem, a partir desse texto, é trazer algumas aplicações para nós que somos pais. Quantos pais nós temos aqui, pai ou mãe? Quantos aqui são pais? Então, a parábola, a proposta da mensagem é trazer uma aplicação para nós que somos pais. Só para os que são pais? Então, quem aqui não é pai não precisa escutar a mensagem? Não. Porque também nós vamos falar da relação do filho. Da relação do filho com o seu pai biológico, que é o que vamos aplicar aqui, e a relação de nós com o nosso Pai celestial, porque todos nós somos filhos de Deus. Então vamos falar um pouco sobre isto nessa noite. E a principal pergunta, ou a pergunta central da nossa mensagem é a seguinte: por que filhos de pais crentes se desviam? Essa é a pergunta central da nossa mensagem. Por que filhos de pais crentes se desviam? Olha, irmão, seria
muito difícil, se é que não podemos dizer impossível, responder de forma plena essa pergunta. Porque sobre ela a gente pode falar muitas coisas, mas eu quero nessa noite falar com os irmãos, não na essência do porquê filhos de pais crentes se desviam, mas eu quero falar com os irmãos o que fazer quando isso acontece, porque talvez seja o melhor direcionamento de Deus para nós nessa noite. O que fazer quando isso, que nenhum pai deseja que aconteça, vem a acontecer? Muito bem. Então, e aí deixa eu te dizer uma coisa que é o mais importante para que a gente consiga caminhar na mensagem. Todos aqui sabem, se não sabem, estão sabendo agora, quando o Senhor Jesus ele conta essa parábola, e o Senhor Jesus quer falar de Deus, da relação que Deus tem com os seus filhos. Então, quando ele conta a parábola, o pai, na história que a Lília e o Mateus contaram, faz uma analogia a Deus. E os filhos fazem uma analogia a todos nós que somos filhos de Deus. Então, essa relação do pai com o filho é uma relação de Deus com o seu filho. O intuito da parábola é essa. Dito isso, irmãos, quero que os irmãos entendam o seguinte: se esse pai na parábola é uma analogia de Deus, ele é um pai perfeito. Correto ou não? Tudo que nós aprendemos a partir desse pai é inquestionável. Por quê? Porque é uma analogia de Deus. Então eu vou entrar numa área aqui que é uma área de difícil abordagem, que é sobre criação de filhos. Então em algum momento eu posso falar alguma coisa aqui e você dizer: ah, pastor, eu não concordo com isso daí não. Eu não acho que é assim que a gente tem que agir com o filho, não. Mas lembre-se, eu não estou falando daquilo que eu acho. Eu estou falando daquilo que eu estou interpretando, e que também é o que o autor interpreta no livro, e eu concordo, por isso estou aplicando, sobre esse pai sendo um pai perfeito. Se ele é um pai perfeito, ele tem muito a nos ensinar. Tem ou não? Nós que somos pais. Se esse pai é uma analogia de Deus e é um pai perfeito, ele tem muito a nos ensinar. Então, se eu falar alguma coisa que você não, eu não concordo, aí você tem que discordar com a interpretação que eu estou tendo do texto. Isso é importante que a gente entenda para que a gente possa entrar e caminhar na mensagem. No seu boletim você tem um esboço que você pode acompanhar e ir preenchendo conforme formos caminhando. Então, contada a história, qual é o primeiro estágio da história que é narrado logo no início da parábola? É o estágio da rebelião. Você pode anotar no seu esboço. É o estágio da rebelião. Por que rebelião? Quem faz uma rebelião está o quê? Se rebelando. E o que acontece na parábola? O filho se rebela. Ele chega para o pai, versículos que estão ali, que ele diz: um homem tinha 2 filhos, o mais novo disse ao seu pai: pai, quero a minha parte na herança. Então foi um momento de rebelião. E aqui deixa eu te dizer uma coisa, meu irmão, minha irmã: rebelião na família é coisa do diabo. Rebelião na família é coisa do diabo. Pais que se levantam contra os ensinamentos, filhos que se levantam contra os ensinamentos do pai, quando esses ensinamentos são bíblicos, são embasados na palavra de Deus, e se rebelam contra esses ensinamentos, isso é influência do diabo na família. Porque quem se agrada com rebelião não é o nosso Deus. Quem se agrada com rebelião é o diabo. E quando ele se rebela em busca de quê? De independência, de autocontrole, de poder. E aí vamos parar para analisar. O ser humano cresce em busca disso. O ser humano cresce em busca disso. Isso está enraizado no ser humano.
Quando um casal ele tem um filho, o filho é um bebê, ali tem o quê? Tem um controle pleno dos pais sobre o bebê. Ele é recém-nascido, os pais trocam a fralda, os pais põem roupa, os pais tomam decisão. Até quando ele está com fome, ele não consegue comer sozinho. Quem controla tudo é o pai. Mas como é que funciona o ciclo da vida? Os filhos vão crescendo e esse controle vai o quê? Vai se transferindo do pai para o filho, é ou não é? Então uma criança ela vai crescendo e conforme ela vai crescendo, o pai vai o preparando para que ele possa ter um controle individual, sozinho, sobre a sua vida. Mas isso vai acontecendo gradativamente. Aí, irmão, nós entramos numa área muito perigosa que tem a ver com esse processo. Não está no seu boletim, se você quiser você pode anotar. Aqui nós temos um perigo muito grande. É o perigo do dar liberdade antes da hora. É quando o pai tem o risco ou vive o perigo de dar a liberdade para o filho antes do momento que deveria dar. Esse é um perigo. E o outro, que é o extremo desse, são dois paralelos, é o pai querer prender ou querer ter autoridade quando não deveria ter mais. Estão entendendo o que eu quero dizer? Nessa relação de pai e filho, nós temos um conflito que tem que ter muita sabedoria para saber lidar. De um lado é o risco de eu dar liberdade e conceder, eu como pai, controle ao filho antes da hora. Esse é um perigo. O outro lado da moeda é quando eu não tenho mais como ter controle sobre o filho, eu querer exercer uma autoridade, talvez militar, algo ditatorial, algo autoritário, quando eu não deveria mais fazer. Então aqui nós temos um conflito na criação de pais com filhos. Um conflito muito grande, que tem que ter uma sabedoria muito grande para poder saber lidar. Então quero falar um pouco sobre essas duas diferenças. E eu bato nessa tecla, você que é pai e mãe, você sempre vai me ouvir falar sobre isso. Não dê liberdade para o seu filho antes da hora. Não dê. A gente vive numa época hoje, isso é muito comum, e me perdoe se isso acontece na sua casa, um filho novo demais, um adolescente, ele se tranca no quarto, e o pai não pode saber o que está acontecendo dentro do quarto com a porta fechada, trancada. O quarto do filho, o pai não pode pisar. O celular do filho, o pai não pode olhar. É invasão de privacidade. Só que qual é a idade do filho? 10, 12, 13, 14 anos. Um erro, você que é pai, você permitir que o seu filho, no momento em que não tenha condições, tenha um controle antes da hora. Então aqui, saia daqui hoje com a autoridade da palavra de Deus, mete o pé naquela porta do quarto do seu filho, abre aquela porta e fala, acabou a bagunça. Acabou a bagunça. Deixa eu ver o que você está fazendo aqui, deixa eu ver esse celular. Brincadeiras à parte, irmãos, um erro e um risco muito grande. Dar controle, dar autoridade e dar poder no momento em que o filho não tem maturidade e nem responsabilidade para lidar com esse poder. Mas também tem outro extremo. E nós não devemos ser nem 8, nem 80. Vamos imaginar um outro contexto, um filho de 18, 20 anos, que já está num universo universitário, já está às vezes ingressando numa vida profissional. E você que tem essa idade não vai se valer do que eu estou falando aqui em relação aos seus pais, não. Pensa, não, agora o pastor falou, eu estou podendo. O pastor falou, está tranquilo, meu pai não pode falar mais nada. Não vai se valer do que eu estou falando. Mas também é um outro extremo que os pais não podem agir, é o pai querer agir com autoridade
absurda. Se pudesse, ele acorrentava o filho no sofá. Também é um outro risco, porque nessa idade você já caminhou pelo processo em que você tinha o controle e você foi delegando o controle para ele. Chega uma hora que o que vai valer é todo o ensinamento que você deu para ele na vida. E em algum momento você não vai poder mais falar, eu não quero que você vá, você vai ficar aqui e você não vai. Não tem como. E é exatamente o que acontece na parábola. É exatamente o que acontece na parábola, e esse pai nos ensina como deve ser o nosso comportamento. Então a pergunta, nesse primeiro momento, é o que fazer quando seu filho maior de idade está em atitude aberta de rebelião. O que fazer quando seu filho não é um adolescente, não é um junior, é um filho em que você ao longo da vida foi transferindo poder para ele, ele teve o tempo suficiente para aprender os valores que você ensinou, os conceitos que você ensinou, mas chega um momento que ele já é maior de idade e ele se rebela. Por quê? Porque ele vai contra os valores que você passou. Então imagina quais os valores que você tem passado para o seu filho. Sobre casamento, sobre vida profissional, sobre caráter, sobre vida sexual, sobre igreja, sobre vida espiritual. Quais são os valores que você passou para os seus filhos ao longo dos anos? Ele chega maior de idade e ele se rebela. Ele vai em sentido contrário a um desses valores. E aí eu pergunto, uma pergunta muito difícil: o que fazer quando seu filho maior de idade está em atitude aberta de rebelião? Aí a palavra de Deus, a partir dessa parábola, nos ensina. Letra A, deixe-o ir. Deixe-o ir. Deixe que seu filho vá. Mas pastor, o que o senhor está falando, aí entra o que eu falei. Eu não concordo, ok, mas eu estou falando com margem, com base na palavra de Deus. O que esse pai, que é o pai que faz a analogia de Deus, fez quando o seu filho, já numa idade crescida, se rebelou contra ele? O que ele fez, irmãos? Deixou ele ir. Deixou ele ir. Ele insistiu com ele para que ele não vá? Talvez um pouco, a gente sabe que não é uma história real, estamos trabalhando a imaginação. Talvez tenha aconselhado, mas ele impediu, falou, não, eu vou te amarrar aqui, eu vou te prender, eu vou fechar aquele portão, você não vai. O pai fez isso? Não. O pai deixou o filho ir. Irmãos, nós preparamos nossos filhos para a vida. E chega um momento em que eles desejam voar. E nesse momento que já passou o momento da autoridade, qual é o melhor caminho? É a conversa. E não a imposição. O melhor caminho nesse momento é a conversa. E nessa conversa pode rolar o seguinte, olha, não conte com meu apoio. Eu não aprovo o que você está fazendo. Eu passei a vida inteira te ensinando justamente o contrário sobre isso. Mas eu não vou impedir que você faça. Eu não vou impedir que você vá. O que eu te passei sobre vida sexual, você está se rebelando, você é maior de idade, eu não vou te impedir. O que eu te ensinei sobre vida profissional, sobre caráter, sobre igreja, sobre vida espiritual, sobre relacionamento, sobre tantas outras coisas, o que eu te ensinei não foi isso. Eu te dei uma criação com base na palavra de Deus e te ensinei justamente o contrário disso que você quer fazer. Mas eu não vou te impedir que você faça, eu não vou te impedir de ir. Foi isso que esse pai fez com os filhos. Letra B, dentro dessa mesma pergunta, além de deixar ir, deixe seus filhos cometerem seus próprios erros. Deixem seus filhos cometerem seus próprios erros. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha, foi para uma região distante, lá desperdiçou os seus bens, vivendo irresponsavelmente. E aqui deixa eu perguntar, trabalharemos com a imaginação novamente. Esse pai, ele poderia imaginar que o filho gastaria o dinheiro todo? Poderia. Talvez seria fácil prever isso? Seria.
O pai muitas vezes já estava prevendo o que iria acontecer, mas o que ele fez? Deixou que o filho cometesse seus próprios erros. Aqui, irmão, nós temos um pai que eu repito, vou repetir isso a todo instante da mensagem, é uma analogia de Deus, é um pai perfeito e é um pai sábio. Ele sabia que era uma decisão arriscada, mas a única forma de seu filho aprender a lição era cometendo seus próprios erros. E às vezes, meu irmão, minha irmã, é necessário, na relação com o filho, deixar que ele cometa seus próprios erros. Um certo pai disse: se eu pudesse voltar atrás, eu faria menos por meus filhos e os levaria a fazer mais por si mesmos. Vou repetir. Um certo pai, em algum momento, disse: se eu pudesse voltar atrás, eu faria menos pelos meus filhos e os levaria a fazer mais por si mesmo. Se todas as vezes que você assume, presta atenção, se todas as vezes você assume como responsabilidade para si aquilo que é de responsabilidade dos seus filhos, você está tirando deles a responsabilidade de aprenderem, a oportunidade de aprenderem o que é ser responsável. Se você às vezes assume como responsabilidade para si aquilo que é de responsabilidade dos seus filhos, você está tirando deles a oportunidade de aprenderem o que é ser responsável. O pai deixa o filho ir, o pai deixa que o filho cometa seus próprios erros e, na letra C, consequência disso, ele deixa que o filho colha as consequências de suas escolhas. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. O que é isso? Consequência de uma atitude impensada. O pai deixou ir, deixou que ele cometesse seus próprios erros e deixou que ele colhesse as consequências das suas escolhas. Irmãos, como é difícil para um pai isso que eu estou falando. Como é difícil para um pai, e por isso que eu disse, se você for discordar do que eu estou dizendo, você vai discordar da palavra de Deus. Como é difícil isso para os pais. Porque ao ver o filho passando uma necessidade, e talvez estamos imaginando o pai do filho pródigo pudesse ter pensado: não, eu quero ir até lá, eu quero levar um dinheiro para ele, eu quero mandar uma carta com dinheiro, eu quero ligar para ele e falar: me diz quanto você está precisando, que eu vou depositar na sua conta. Mas o pai não faz. Irmãos, o pai não faz. E nós caminharemos na mensagem, você vai saber por que o pai não faz. O filho chega no fundo do poço. Irmãos, tem filhos que pensam que os pais sempre estão errados e eles e seus amigos que estão certos. Então tem momentos que é necessário deixar o filho aprender. Porque o filho, quando chega numa idade, da adolescência para a juventude, o pai está errado. Tudo que o pai fala está errado. Tudo que o pai ensinou está errado. Quem está certo? Eu e os meus amigos. Então tem momento que é necessário deixar o filho aprender. Tem pai que apaga o incêndio do filho e não deixa que seus filhos vivam as consequências de seus atos. Aí tem o risco que a gente vai falar no segundo estágio. Qual é o segundo estágio? A reavaliação. Qual foi o primeiro estágio? A rebelião. O segundo foi o quê? Reavaliar o que tinha feito. Caindo em si diz: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai e lhe direi: pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos empregados. Agora eu pergunto aos irmãos, se o pai não tivesse tido sabedoria no primeiro estágio e tivesse apagado o incêndio da rebelião, o filho chegaria na reavaliação? Responda o que vocês acham, irmão, sinceramente. Se o pai apaga o fogo da rebelião,
deixa ir, mas vai lá e socorre, não deixa ele errar os seus próprios erros, não deixa ele colher as consequências dos seus erros, haveria um momento de reavaliação por parte do filho? Não. Então, para que o segundo estágio chegue, é necessário o quê? O primeiro estágio. É necessário deixar ir, é necessário deixar errar, é necessário deixar colher a consequência do erro. Somente passando por isso é possível reavaliar. E houve reavaliação? Olha a frase. Eu me porei a caminho, voltarei para meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Qual foi a palavra lá no início da rebelião? Pai, me dá a minha parte da herança. Foi a frase da rebelião. Qual foi a frase da reavaliação? Pai, me trata como um empregado. O que tem aqui, irmãos? Humildade, submissão. O que tem nessa palavra? Arrependimento, reflexão, reavaliação. Mas por quê? Repito, porque o pai, em sabedoria, permite que o filho viva o primeiro estágio. No momento de reavaliação, ele cai em si. O que eu estou fazendo? Meu Deus do céu, o que eu fiz? Eu tinha tudo do bom e do melhor. Eu tinha uma vida abençoada. Eu era cuidado pelo meu pai. Eu tinha uma relação com o meu pai diária. Eu acordava e eu via o meu pai. Eu conversava com o meu pai. Eu tinha uma vida que eu não tinha do que reclamar. Agora eu chego no fundo do poço. Estou na lama. E aí ele cai em si. O que é que eu fiz? O que é que eu fiz com o dinheiro da herança que eu peguei? O que é que eu fiz quando eu pensava que eu sabia tudo e descobri agora que eu não sei nada? O que eu fiz quando eu pensava que eu era alguém e agora eu descubro que eu não sou ninguém? Reavaliação. E a pergunta desse segundo estágio é: como os pais devem agir nos momentos de reavaliação dos seus filhos? Letra A, orando. Letra A, orando. Talvez você pense: mas pastor, semana passada você pregou uma mensagem, você fala sobre oração. Na semana retratada você pregou uma mensagem, você fala que a gente tem que orar. Mês passado você pregou uma outra mensagem, você falou que a gente tem que orar. Bom, nós somos crentes, deixa eu te lembrar que você é crente. Tá? Oração é coisa de crente. Se você é crente, você ora. Se seu filho está reavaliando a sua vida, reavaliando o que tem feito, o que você faz como pai? Meu irmão, dobra seu joelho e ora. Dobra seu joelho e ora. Mas a gente sabe e somos ensinados pela palavra de Deus, que não devemos só orar, devemos agir. Então, na letra B, além de orar, não tente gerenciar a situação. Não tente gerenciar a situação. O filho estava comendo lavagem de porcos. Irmãos, para um judeu, imagine a pior humilhação que pode ter para alguém. Era essa. Servir lavagem a porcos era trabalho de pessoa miserável. E ele está lá servindo e comendo lavagem de porcos. O que o pai fez? O pai viajou, foi lá: deixa eu tirar você desse chiqueiro. Vem aqui que eu vou resolver tudo agora. Entra aqui no meu carro, vamos para casa. O pai fez isso? O pai tentou gerenciar a situação? Não, ele não tentou. Ele ficou em casa orando. O filho estava batendo a cabeça. O filho estava dando cabeçada na vida e o pai estava em casa orando. Letra C, além de orar e não tentar gerenciar a situação, espere pacientemente. Qual é o tempo de espera? Pode variar de um filho para outro. Pode ser curto, pode ser longo, mas espere. Espere pacientemente. E deixa eu te dizer uma coisa: se seu filho está reavaliando o que tem feito de errado, começa a preparar a festa.
Se o teu filho tem avaliado o que tem feito de errado, comece a preparar a festa. Então o primeiro estágio é o estágio da rebelião. O segundo estágio é o estágio da reavaliação. O terceiro estágio é consequência desses dois, é o estágio do retorno. Terceiro estágio é o retorno. A seguir, levantou-se e foi para seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho, o abraçou e o beijou. Meu irmão, minha irmã, quem passa pela rebelião e é levado à reavaliação, consequentemente, virá o momento de retorno. E aí a pergunta do terceiro estágio: quando seu filho se arrepender e desejar voltar atrás? Letra A: ame seu filho fielmente. Lucas 15:20, a seguir levantou-se e foi para seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho, o abraçou e o beijou. Quando seu filho quiser voltar atrás, tiver aprendido com o erro, tiver reavaliado, ame seu filho fielmente, pois a porta de reconciliação sempre deve estar aberta. E aí não cabe aquela frase tradicional: olha, mas eu te disse que você não deveria, e isso, e isso, e isso. Meu irmão, deixa a frase do eu te disse de lado. Ame seu filho fielmente. Letra B: aceite seu filho de forma incondicional. O filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Como é que o pai recebeu? De braços abertos. Enquanto o filho estava se aproximando, o pai vai em direção dele correndo, o abraça e o beija. E ali, irmãos, devia ter um cheiro muito grande de chiqueiro, um fedor muito grande naquele filho, mas o pai, ele não se importa com nada disso. Ele só se preocupa em amar seu filho de forma incondicional e o aceita do jeito que ele chega. Aí, meu irmão e minha irmã, no nosso lar, no relacionamento de pais com filhos, aonde há aceitação, há confissão. Filhos que são aceitos pelos seus pais têm facilidade de confessar algo de sua vida aos seus pais. E letra C: perdoe-o de forma plena. Versículo 22 a 24, mas o pai disse aos servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e comemorar, pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado, e começaram a festejar. Irmão, sabe o que era um anel naquele contexto? O anel era símbolo de credibilidade e responsabilidade. Um filho de alguém que tinha posse, tinha bens, com um anel, ele podia selar negócios. Ele podia fechar negócios, comprar alguma coisa e selar com o seu anel. Então, quando o filho se aproxima, e se aproxima com o intuito de ser o empregado, o pai o perdoa de forma plena. E perdoando de forma plena, ele não restitui metade do que ele tinha. Ele não coloca o filho em condições inferior ao que o filho tinha. Ele devolve tudo que o filho tinha. E aí entra a conclusão, irmãos, dessa palavra. Entra a conclusão, que é o que nós temos de aplicação para nós, dado todas essas informações. Essa mensagem, irmãos, ela fala para nós como pais. Não preciso nem dizer, você que é pai, talvez você tenha sido ministrado com essa palavra. E você que é pai, eu quero fechar a conclusão com você com esses ensinamentos aqui. Não dê
a liberdade para o seu filho no momento em que ele não esteja preparado para receber. Mas também não tente impor uma autoridade em um estágio da vida que não cabe mais. E aí, meu irmão, você que é pai e mãe, é sem culpas. É sem culpas. O período de conhecimento você já viveu. O que você tinha que passar para ele, você já passou. Os valores que você deveria passar para ele como pai, você ensinou. E você preparou ele para a vida, para que ele pudesse tomar suas decisões. Então, se a decisão de um filho for contrária àquilo que você ensinou, meu irmão, minha irmã, não carregue essa culpa. Não se considere o pior pai ou a pior mãe do mundo, porque quem te acusa não é o Senhor, quem te acusa é o diabo, que é olhar para sua família e falar: você foi um péssimo pai, que porcaria de pai você foi, que não soube ser firme quando precisava ser, que não deu amor para o seu filho, que não deu carinho quando ele precisava. Quem te acusa não é o Senhor. Então não aceite as acusações do diabo. Se seu filho tem condições de tomar decisão por si só, e a decisão dele é errada ao que você ensinou, você não é o culpado. Mas talvez você seja um pai hoje paternalista demais. Você põe uma proteção exagerada no seu filho. Você super protege seu filho. Não faça isso. Um filho que é super protegido pela mãe se torna um mau esposo. Um filho que é super protegido pelos pais não sabe viver as dificuldades da vida, porque não foi ensinado, não aprendeu a errar enquanto precisava. E quando não tiver mais o pai e a mãe por perto, quando ele errar, ele não vai saber lidar com os seus erros. Então não proteja demais os seus filhos. Prepare eles para a vida. Os seus filhos não pertencem a você. O seu filho não te pertence, a sua filha não te pertence. Você está preparando ele para a vida. Filhos super protegidos desenvolvem problemas psicológicos, problemas emocionais. Não faça isso com seu filho. Se você tem amor ao seu filho, não super proteja seu filho. Talvez essa palavra tenha falado a você que é filho e tenha falado na relação com o seu pai biológico. Você está aqui, é filho, e essa palavra mexeu com você na sua relação com o seu pai biológico. Irmãos, como tem gente hoje com problema de paternidade. Vocês não imaginam como tem gente com problema de paternidade. Um pastor em São Paulo, pastor de uma igreja conhecidíssima, ele testemunhou do púlpito algo que ele nunca tinha falado para a igreja e carregava a vida inteira. E ele falou: um pastor, eu fui abusado sexualmente pelo meu pai. Quando eu era criança, eu fui abusado sexualmente pelo meu pai. Quando eu entrei na adolescência, eu fui para o homossexualismo por trauma do que eu fui abusado quando adolescência. Eu vivi prostituição, eu vivi tudo de ruim que você possa imaginar na área sexual, porque eu fui abusado pelo meu pai. Como tem gente com problema na área de paternidade. Como existem, irmãos, filhos que crescem sem o carinho dos pais. É o pai que nunca pega um filho e senta no colo. Irmãos, como a gente precisa aprender na área da paternidade para que nossos filhos não vivam as frustrações da vida por causa de um problema de paternidade. A gente precisa aprender disso. Não tenha vergonha e nem medo de dar carinho ao seu filho. O seu filho que é homem não vai ser um homossexual por causa do seu carinho. Ele vai ter muito mais problemas pela falta dele. Não seja frio demais, grosso demais com seu filho. Diga palavras carinhosas para ele. Abrace, coloque no colo, beije.
Porque chega uma hora, irmãos, que isso faz falta demais na vida. E aí, cada um carrega aqui o seu passado, e eu confesso aqui para os irmãos, é exatamente o que aconteceu comigo. Embora nascido num lar cristão, falta de carinho dos pais. Por causa do quê? Da criação que tiveram. O que receberam foi o que passaram. Então meu pai e minha mãe não faziam carinho, não dizia eu te amo, não beijavam. Mas nem por isso eu carreguei isso para mim como pai. E hoje eu tenho uma filha e eu sou amoroso demais com ela, porque a gente precisa quebrar aquilo de ruim que a gente carrega. E muitas vezes os pais não fazem de propósito não, mas a gente precisa quebrar. Então quando o Espírito Santo de Deus entra na nossa vida, ele entra para quebrar as maldições, quebrar aquilo de ruim que a gente carrega. Não importa o que você viveu com seu pai, seja o melhor que você puder com seu filho. Não é porque seu pai te dava uma surra por dia que você vai dar uma surra por dia no seu filho. Não é porque o seu pai era frio com você que você vai ser frio com seus filhos. Não é porque a sua imagem de pai foi um pai que foi infiel com a sua mãe, ou seja, infiel com a sua esposa, que você vai carregar uma maldição de infidelidade conjugal na sua vida. Você tem Jesus, e se você tem Jesus, tudo pode ser transformado na sua vida. Mas talvez você, filho, viva um problema sério com seu pai. Você não consegue, às vezes, perdoar o seu pai. Você não consegue abençoar seu pai. Você não consegue se relacionar com seu pai. Quebra isso em nome de Jesus. Eu conheço uma pessoa muito próxima que o pai foi um péssimo exemplo de vida. E aí o pai caiu de câncer num leito de um hospital e ficou ali morrendo dia após dia. E o filho se posicionou: eu não vou ver meu pai. E não foi. O pai morreu e o filho não foi. O tempo passou. Oportunidades perdidas não voltam. Não voltam. Você pode ter tido o pior pai, a pior mãe do mundo. Se você é filho de Deus, você pode demonstrar o melhor que você pode para esse pior pai e para essa pior mãe. Mas o terceiro perfil da nossa conclusão é você que é filho de Deus. E sendo filho de Deus, um dia esteve perto do pai. E aí você vivia aquela relação que o filho vivia lá junto do seu pai. Você acordava e você tinha o seu pai para conversar. E você conversava com o seu pai. E você passava horas e horas do dia caminhando e conversando com o seu pai. E você falava das suas frustrações, das suas dificuldades. Você falava dos seus anseios. Você falava dos seus problemas. E o pai te ouvia. E o pai era aquele que te socorria. O pai era aquele que te ajudava. Mas num determinado momento da sua vida você entendeu que você não precisava mais do pai. E aí você tomou um caminho de distanciamento. E você optou: eu vou viver a minha vida longe do pai. E você se afastou de Deus. E aí você se afastou de Deus e você pode até não querer confessar, mas no fundo do seu ser você sabe que tudo de errado começou a acontecer na sua vida. A maturidade que você pensava que tinha, você descobriu na prática que não tinha. A inteligência que você pensava que tinha, você descobriu que não tinha. O que você pensava saber de tudo, você chegou à conclusão que não sabia de nada. E aonde você pensava que ia dar certo, deu tudo errado. E você chegou no fundo do poço.
Só que talvez diferente desse filho, você esteja no fundo do poço e com orgulho de voltar. Porque, olha só, pode-se falar o que quiser desse filho pródigo, pode dizer todos os defeitos dele, mas uma qualidade ele tinha: ele era corajoso. E talvez a coragem que ele tinha você não tem, porque muita gente está distante de Deus e não tem coragem de voltar. Porque a decisão da volta não é fácil. A decisão da volta exige peito, exige decisão, exige renúncia. Tem que se reavaliar, tem que chegar à conclusão: minha vida não tem valido de nada, eu preciso voltar. Eu preciso voltar para esse pai que eu me relacionava. Eu preciso restaurar aquilo que eu perdi. E se essa parábola é uma parábola de perda, eu preciso restituir aquilo que eu perdi. Mas o pai está de braços abertos para te receber. E talvez você esteja fedendo, você esteja sujo. O pai tem roupas novas para te colocar. Porque esse pai, ele perdoa todos os nossos pecados. E não existe nenhuma impureza nossa diante de Deus que esse pai não possa limpar. E às vezes a gente se olha, irmãos, a gente olha para dentro de si, a gente se acha sujo. A gente se acha sujo. E quando a gente se acha sujo, o nosso Deus nos recebe e nos põe roupas novas. E quando Ele põe roupas novas em você, Ele também põe um anel no seu dedo. O anel no seu dedo significa: olha, tudo foi achado. Não importa o que perdeu, não importa o tempo que passou. Quando o Senhor põe um anel no dedo, Ele diz: tudo foi achado. E tudo aquilo que você fez de errado na vida, o Senhor começa a restaurar na sua vida. E se você fez algo muito ruim em relação à sua família, e você perdeu a sua família, o Senhor começa a restaurar a sua família. E se a sua casa está vivendo uma tempestade, o Senhor começa a restaurar o seu lar. Se a sua vida financeira e profissional está perdida, o Senhor começa a restaurar isso na sua vida. E tudo aquilo que era perdido, o Senhor começa a restaurar. O Senhor faz novo, porque Ele faz novo todas as coisas. É o que a palavra de Deus nos ensina. E talvez você esteja no fundo do poço, esteja pensando: meu pai me abandonou, porque eu estou aqui nessa lama, mas Ele não veio ao meu encontro. Ele não enviou um escape. Ele não me tirou dessa situação. Ele não te tirou porque Ele é um pai sábio. E Ele entende que você precisa aprender com seus erros. E você precisa reavaliar por si só. Mas o fato dele não ter ido não significa que Ele não esteja te esperando, porque Ele está de braços abertos te esperando. E a conclusão que eu chego nessa noite aqui: quando nós nos dispomos a pregar uma palavra, que não sou eu quem escolheu, sou eu que escolheu. Decidi, peguei o livro, decidi, vou fazer essa série de mensagens na igreja. E começo a pegar os capítulos e fazer as mensagens. Eu não escolhi pregar isso que eu estou pregando aqui. Espiritualmente entenda isso: eu não escolhi pregar isso que eu estou pregando aqui. Mas se eu estou pregando isso aqui, é porque tem alguém aqui que precisava ouvir. Hoje eu estava conversando com a Ivane, e eu falei uma frase para ela: eu creio fielmente que Deus é o dono da igreja, a igreja pertence ao Senhor.
Irmãos, eu creio absolutamente nesse princípio. Nós podemos e às vezes pensamos que temos o poder, que tomamos decisões e temos o poder de tomar a decisão A, a decisão B, e a gente pode até fazer, mas nada vai ao contrário daquilo que o Senhor Jesus quer para a sua igreja. Eu sou pastor, você que escolheu pregar esse tema. Eu não escolhi pregar esse tema, eu estou pregando esse tema porque o Senhor queria que eu pregasse isso. E se eu estou pregando isso, é porque tem alguém aqui que precisava ouvir isso. E quando você ouve, tem uma oportunidade na sua frente, que como pregador, o mínimo que eu posso fazer é estender essa oportunidade a você. Quero começar dizendo que se você é alguém que caminha longe do Senhor hoje, não precisaria nem dizer, mas eu vou dizer: caminhar longe do Senhor não é sinônimo de caminhar longe da igreja. É possível caminhar na igreja e caminhar distante do Senhor. Entenda claramente isso. Então não pense que a palavra não é para você porque você vive na igreja. É um engano. Mas você hoje que caminha distante do Pai, que não tem mais intimidade com o Pai, que não tem mais comunhão com o Pai, que não tem mais relacionamento com o Pai, e essa mensagem ela toca no seu coração. O Espírito Santo de Deus ministra o seu coração nesse momento. E você deseja resgatar um relacionamento com o Pai. Se tem alguém assim nessa situação, não é o único apelo que eu vou fazer. Mas se tem alguém assim nessa situação, sai do seu lugar e vem aqui para frente. E se coloque aqui que eu quero orar por você. Essa decisão é livre. Essa decisão é sua. Você pode decidir não vir por vergonha. Você pode não querer vir em função do que as pessoas vão pensar. Aí é com você, eu não posso interferir nisso. Mas se você entende que essa palavra vem do Espírito Santo de Deus para o seu coração, você é alguém que caminha distante do Pai, sai do seu lugar e vem aqui à frente, se posicione aqui, que eu quero orar por você. Se tiver alguém aqui nessa situação, não vou pedir para levantar a mão, só vou pedir para, se tiver alguém, saia do seu lugar e vem aqui à frente que eu quero orar por você. Você precisa ter coragem, você precisa ter iniciativa, e eu não posso fazer isso por você. Para o filho pródigo voltar, o pai não foi ao encontro dele, ninguém mandou ele voltar. Ele voltou porque teve coragem. Eu não posso fazer isso por você. Mas se você tem a coragem, é impulsionado pelo Espírito Santo de Deus a recomeçar um relacionamento com o Senhor, saia do seu lugar e venha aqui na frente e se coloque aqui, que eu quero orar por você. Eu não vou estender nesse convite. Você hoje que se encontra distante do Senhor e entende que essa palavra é para você, saia do seu lugar e se coloque aqui para que eu possa orar por você. Não é uma decisão fácil. Se você quiser uma ajuda, você levanta a mão que eu vou até onde você está e eu acompanho você aqui. Porque nesse momento existe uma batalha espiritual muito grande e eu sinto que essa batalha está acontecendo aqui nesse lugar. Se você não tem força para vir aqui, levanta sua mão que eu vou te buscar. Mas a atitude de querer vir é sua. O mínimo que você precisa fazer é levantar a mão. E se você levantar, eu vou te buscar onde você estiver. Eu te trago aqui na frente. E você não precisa se envergonhar por isso. Eu não posso me estender, mas eu sinto que tem pessoas aqui nessa situação.
Meu segundo convite é para você que é pai e foi ministrado a partir dessa palavra, entendendo que você precisa rever algumas coisas no seu relacionamento como pai. Como pai, você tem o seu filho ou os seus filhos, e essa palavra trouxe um despertamento para você. Talvez você esteja justamente hoje vivendo um conflito familiar com os filhos. E se essa palavra fala a você como pai, o convite é o mesmo: saia do seu lugar, se coloque aqui na frente que eu quero orar por você. Você que é pai e entende que essa palavra vem ao seu coração e que você precisa receber a oração por essa área da sua vida.